Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico e sou criador do site psicologiamsn.com. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito frequente em termos de dúvidas no nosso site. Muitas pessoas têm interesse de abrir um consultório, de trabalhar com clínica e ficam na dúvida se elas estudam a psicologia ou se fazem algum curso de psicanálise para ser psicanalista. Essa é uma dúvida, como eu disse, frequente, porque a gente vê na mídia, nos jornais, revistas, documentários, filmes, fala muito sobre psicanálise. A gente vê também famosos, pessoas famosas, artistas, pessoas públicas falando que fazem análise já há bastante tempo e que aquilo ajuda muito elas e tudo mais. A gente nota muito esse interesse pela psicanálise. E, bem, a questão é que, a grande questão, na verdade, que eu vou procurar explicar para vocês é que não existe um curso como uma faculdade de psicanálise, não existe a faculdade de psicanálise. Mas se você quer ser psicólogo, se você quer trabalhar com psicologia, e a psicologia é bastante ampla, a psicologia não está limitada apenas a ter um consultório e trabalhar com clínica, a gente pode trabalhar em hospitais, empresas, escolas, instituições de saúde, instituições públicas e por aí vai. A gente tem uma área de atuação bem ampla dentro da psicologia, e a psicologia é uma faculdade, para quem não sabe, a psicologia é uma graduação, tem de 4 a 5 anos e dependendo do número de matérias que a pessoa fizer, é mais ou menos esse tempo que a pessoa vai se formar. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras pessoas correm e fazem mais rápido. E depois de formado em psicologia, você vai poder escolher uma abordagem terapêutica. Se você vai trabalhar com clínica, existem várias abordagens dentro da psicologia. Psicologia comportamental, psicologia existencial, psicologia fenomenológica, psicologia humanista, psicologia analítica, psicologia individual, psicologia positiva, psicologia transpessoal, isso só para citar algumas. A psicologia foi dividindo em várias facetas, em várias abordagens, de acordo com o entendimento de cada um dos teóricos que iniciou esses movimentos e foram criando linhas de trabalho, linhas de clínica. Mas dentro da psicologia a gente também estuda a psicanálise. Isso complica também um pouco, porque você pode ser um psicanalista tendo feito a psicologia como graduação e depois ter se especializado em psicanálise, perdão. Então, qual que é a diferença? A psicanálise não existe uma faculdade de psicanálise, mas existe uma faculdade de psicologia. Existem cursos que são cursos de formação em psicanálise, e que são cursos longos, normalmente não são cursos muito baratos, e que têm duração também de 4 a 5 anos, mas não são uma graduação. A psicanálise também não é considerada uma profissão regulamentada na lista lá de profissões que a gente tem do governo federal. Não existe um conselho federal de psicanálise como existe um conselho federal de psicologia. Qual que é o caminho, então, para ser psicanalista? Para você se formar nesses institutos ligados ao Instituto Internacional de Psicanálise, que foi fundado por Freud no comecinho do século passado, você tem basicamente 2 opções. Você tem que ter a graduação em psicologia ou a graduação em medicina. Dependendo da instituição, ainda é possível também, se você tem uma formação em alguma área de humanas, história, filosofia, também é possível. Existe um outro caminho, que é você ter um diploma de graduação e fazer uma pós-graduação em psicanálise. E a pós-graduação de especialização dura por volta de 2 anos também. E aí você tem um TCC, você tem supervisão, e você se torna um psicanalista pós-graduado em psicanálise. Mas a grande confusão vem do seguinte: como a gente não tem uma faculdade de psicanálise, e como a gente não tem uma regulamentação da profissão de psicanalista, a gente tem psicanalistas que têm uma formação prévia, que estão ligadas ou à psicologia, ou à medicina, ou outras graduações. Uma pessoa que não tem graduação nenhuma pode ser um psicanalista? Em tese, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem cursos também online, diversos cursos que dão matérias sobre psicanálise, que falam, que dão a formação em psicanálise, dão um diploma de psicanalista e dura 18 meses, 2 anos, mas são cursos de formação não vinculados a esses institutos internacionais. E, na minha opinião, são cursos muito fracos, são cursos que não realmente formam, porque a psicanálise é uma área de conhecimento bastante complexo, pode parecer simples, às vezes a gente vê alguns resumos sobre o que é psicanálise, sobre como é a atuação do psicanalista, e é muito simplista. Na verdade, a psicanálise é bem complicada. Só o Freud escreveu 23 volumes. As obras completas do Freud são 23 volumes. Então você imagina, para você estudar as obras completas do Freud, você não vai
conseguir estudar em 1 ano e meio, 2 anos. Você vai ter só um geral no máximo, e em muitos desses cursos você também não tem supervisão. A supervisão é importante, a análise didática, como a gente chama, também é importantíssima. O que é análise didática? O que é supervisão? Análise didática é quando o profissional que quer ser um analista também faz análise. Então vamos dizer que eu queira ser um psicanalista. Para ser psicanalista, tem que passar pelo processo de análise, tem que conhecer a minha estrutura psicológica, vamos dizer assim. Tem que me deitar no divã, fazer as associações livres, investigar o meu passado, superar os meus sintomas, para só então ter a possibilidade de atender outra pessoa bem, ter a capacidade de atender realmente bem uma outra pessoa, um outro paciente. Isso porque a psicanálise lida com o conceito de inconsciente. A gente pode conhecer muitas coisas sobre nós mesmos, mas existe uma grande região, um grande campo psíquico que a gente não conhece, que a gente não domina, que é o desconhecido para nós. A noção de inconsciente remete ao desconhecido, lá no alemão. E portanto, se eu estou atendendo uma outra pessoa e eu estou inconsciente das minhas próprias questões, dos meus sintomas, isso pode gerar toda uma barreira no atendimento e prejudicar, inclusive, o paciente que eu estou tentando atender. Então, para passar para o processo de ser um psicanalista, a gente geralmente vê nesses cursos de formação que são sérios e tem longa duração, 4, 5 anos, que o analista tem que fazer análise didática, tem que fazer a própria análise dele. E também, depois, quando ele já está formando, ele faz supervisões clínicas. E, na verdade, a supervisão é sempre indicada para pessoas que depois que já terem se formado. O que é a supervisão? É quando o analista está atendendo um determinado paciente, esse paciente, às vezes, é um paciente mais difícil, né? Tem questões que, às vezes, o analista não consegue entender muito bem, e ele pede ajuda, né? Fora daquela consulta, ele vai em um horário específico, determinado, marca a sessão para ter a supervisão com um analista mais experiente. Esse é o processo chamado de supervisão. A supervisão não é um atendimento para o analista, é um atendimento para o caso clínico que ele está atendendo, para ter mais segurança, ter mais facilidade para atender esse paciente mais difícil, né? E os outros pacientes também. Então o processo de formação do psicanalista é longo, é difícil, vamos dizer assim, porque a psicanálise não é uma matéria fácil, a gente não estuda em pouco tempo e entende o que é a psicanálise. Para vocês terem uma ideia, eu estudo a psicanálise já tem vários e vários anos, eu entrei na faculdade de psicologia em 2002, como eu me interessava desde o começo pelo estudo da psicologia analítica do Jung. O Jung trabalhou com Freud no começo da psicanálise, depois ele rompe, né, ele vai para um outro caminho teórico. Como eu gostava dessa perspectiva do Jung, eu me obriguei a estudar a psicanálise a fundo para entender de onde o Jung tinha partido, para onde ele foi e tudo mais. E desde aquela época, na verdade, eu estudo psicanálise até hoje, são mais de 12 anos. E mesmo assim eu não dei conta de ler até hoje todos os volumes das obras completas, e estou sempre estudando, estou sempre lendo artigos e trabalhos de outros pesquisadores para conseguir entender tudo o que Freud falou, porque ele falou muita coisa de muitas áreas, enfim, se você imaginar 23 livros grandes, você vai ver que realmente ele falou bastante coisa. Para a gente entender esse percurso teórico dele, a trama dos conceitos, como Renato Mezan chama, a gente tem que se dedicar. Então, em resumo, para concluir, o resumo da questão. Se você tem dúvida se você quer fazer psicologia ou psicanálise, você tem que entender como se dá o processo de formação em cada um deles. Resumindo, então, a faculdade de psicologia é uma graduação de 4 a 5 anos, a formação em psicanálise, que é a formação que eu, na minha opinião, acho válida, é uma duração também que dura de 4 a 5 anos, mas não é uma graduação. Normalmente são institutos ligados à IPA, né? Instituto Internacional de Psicanálise, ou então a outras escolas, como por exemplo a escola lacaniana, que acabou rompendo com a IPA, mas também é bastante respeitada e também é complexa. Só para dar um outro dado, só o Lacan escreveu 26 seminários, além dos outros escritos, dos escritos e de outros trabalhos que ele fez. Então, a gente vê que não é, vou fazer psicanálise e vou me formar em 1 ano, sabe, 1 ano e meio, fazer um curso online e vou abrir um consultório como psicanalista. Isso é uma ilusão, na minha opinião. Existem institutos aí e organizações que vendem esse tipo de coisa, dizendo que está formando psicanalista. É muito diferente do nosso caso, do nosso site, onde nós temos cursos específicos sobre cada obra do Freud. A gente tem a interpretação dos sonhos,
A gente acabou de concluir os 3 ensaios sobre a sexualidade, mas não são cursos de formação, são cursos para a gente estudar junto esses trabalhos do Freud. Então, evidentemente, eu não digo que a pessoa vai fazer um curso de 20 horas, 30 horas comigo e vai se formar um psicanalista. Isso é diferente, um trabalho complementar para quem gosta de psicanálise, para quem estuda psicologia, para quem já é psicanalista de repente e quer voltar a estudar um determinado trabalho do Freud. É um curso livre, como a gente chama. Agora, um curso de formação, que se diga de formação e dure muito pouco tempo, a gente tem que desconfiar porque não é tão simples assim. No caso das pós-graduações, que são mais breves, né, do que esses cursos de 4, 5 anos, pós-graduações em geral têm duração de 24 meses, de 2 anos, eu acredito que é possível realizar um bom trabalho porque normalmente quando há uma especialização em clínica, há também esse trabalho de supervisão e normalmente os professores que são competentes têm a tendência de instigar para que o formando, nessa pós-graduação, faça também a sua própria análise e evidentemente para fazer a conclusão do curso tem que fazer um trabalho de conclusão, tem que fazer a supervisão também. Então são cursos mais centrados, que têm mais reputação no mercado e além disso, a pessoa que chegou nessa pós-graduação em psicanálise já tem uma formação prévia em outra graduação, isso faz com que todo o estudo da obra do Freud, dos diversos conceitos, seja facilitado. Então, uma pessoa que não tem graduação, eu recomendo fazer uma graduação. A gente tem essas grandes 2 opções, que é psicologia ou medicina, mas como eu disse, em alguns cursos é possível fazer também outras graduações, como filosofia, história, outras faculdades de humanas, também letras e por aí vai. É necessário investigar nesses institutos. Pelo que eu sei, os institutos ligados ao Instituto Internacional de Psicanálise, as escolas que dão essa formação mais completa, normalmente restringem mesmo a psicologia e a medicina, tá? Então é necessário para ser um psicanalista ter uma dessas 2 formações, em psicologia ou em medicina. E, bem, quem decide fazer psicologia e vai fazer a graduação, vai também estudar não só a psicanálise, claro, vai estudar outras abordagens. A psicologia é muito ampla, não se restringe só à clínica, como mencionei no começo. Então, com a formação em psicologia, a pessoa também não vai estar restrita a trabalhar só com o consultório. Tá? A psicanálise é basicamente uma psicanálise, uma análise ligada ao consultório, ou seja, a pessoa vai trabalhar no consultório. Existem trabalhos de psicanálise em outros âmbitos, mas é um pouco mais raro. Normalmente o psicanalista trabalha com o seu consultório e trabalhos individuais. Tá? Isso é o mais comum, digamos assim. Eu não sei se eu respondi a pergunta das pessoas que me questionam quase que diariamente sobre essa questão de fazer psicologia ou fazer psicanálise. Se você tem vontade de estudar medicina e tem interesse pela química, pela biologia, pelo corpo humano, por essa parte mais concreta, vamos dizer assim, eu recomendo que você faça medicina e depois você se especialize em psiquiatria e de repente em psicanálise. Se você não tem essa ligação com a medicina, você pode fazer psicologia. E aí dentro da psicologia você dá muita coisa diferente, né? Antropologia, sociologia, filosofia, epistemologia, estatística, anatomia, neuroanatomia também, que é vinculada aí à medicina. E do meio para o final do curso você vai estudar as abordagens clínicas, as teorias de personalidade, e aí você vai poder também investigar as técnicas psicoterapêuticas, estudar psicologia comportamental, existencial, fenomenológica, humanista. Dependendo de cada faculdade a gente vai ter um enfoque maior em uma ou outra dessas abordagens, e também você vai já começar a estudar a psicanálise. E aí depois de formado você vai poder fazer então a formação completa desses 4 ou 5 anos em psicanálise, ou então fazer essa pós-graduação. Essa pós-graduação em universidades que são também reconhecidas pelo MEC e tudo mais. Aí você vai ser psicólogo com pós-graduado em psicanálise, ou então médico, né, pós-graduado em psicanálise. Dúvidas, sugestões, comentários, por favor, escrevam aqui embaixo no YouTube ou então no nosso site. Nosso site é psicologiamsn.com, ok, pessoal? Então, até logo mais, um abraço, prazer.